aluno, vamos continuar o nosso trabalho. No último bloco, nós conversamos sobre locução. E você, lembra a fórmula de uma locução? Pode criar o seu mantra. Locução, fórmula fixa. Verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Agora, fique esperto. O verbo principal não trabalha. Ele fica invariável. E esse verbo principal aparecerá ou no infinitivo, desinência R, no gerúndio, desinência NDO, ou no particípio, desinências DO ou TO. Mas o verbo que vai trabalhar é o auxiliar. Que trabalho, professora? As flexões. Tempo, modo, número e pessoa. É o auxiliar que vai modificar o espaço, o número, a pessoa e o tempo dessa história. Agora, calma. Se esse verbo principal for impessoal, o auxiliar torna-se impessoal também. Para esse auxiliar flexionar-se, é importante o principal estar pessoal, ok? Falaremos sobre isso. Atenção! Para que você reconheça uma locução verbal, note que os verbos têm de se referir ao mesmo sujeito. Essa informação é muito válida, pois há momentos que você não sabe se está diante de uma locução verbal ou de dois verbos autônomos próximos. Uma dica muito interessante é olhar para o último verbo. Se o último verbo encontra-se na forma nominal, tudo indica que você está com uma locução verbal. Mas um outro caminho é pensar o seguinte: se locução verbal é o encontro de verbos com um único valor semântico, isso quer dizer que os sujeitos têm de ser os mesmos. Isso aí. Então, pense nessa estrutura. Vou estudar. Primeiro, o último verbo está no infinitivo, já cantando pedra, que é uma locução. Um segundo processo, vou estudar, estudarei. Consegui trocar dois verbos por um só. Mas eu quero ter certeza, então busque o sujeito do verbo auxiliar e questione pelo sujeito do verbo principal. Para ser locução, o sujeito tem de ser o mesmo. Vou estudar. Quem vai? Eu. Eu vou estudar. Estudar. Então, quem vai? Eu. E quem vai estudar? Eu também. Você prestou atenção? Quem vai? Eu. Quem estuda? Eu. Nós estamos com o mesmo sujeito para os dois verbos. Isto prova a unidade. Logo, se ambos os verbos se referem ao mesmo sujeito, estamos diante de uma locução verbal. Professora, e se os verbos não possuírem o mesmo sujeito? Fica provado que esses verbos são autônomos e devem ser lidos separadamente. Um verbo é chamado de auxiliar por um motivo óbvio. Ele colabora, auxilia, ajuda com a formação de uma locução verbal, concordando em número e pessoa com os sujeitos. Quer dizer que é ele que sofre flexão. Mas, reitero, ele só sofrerá flexão se o verbo principal for pessoal. Só ele varia com o sujeito, o principal nunca varia. É interessante dizer que os verbos auxiliares carregam aspectos ou durações diversas no processo verbal, ampliando o sentido do verbo principal e, reitero, sempre se flexionam com o sujeito, concordando em número e pessoa com o sujeito. Mas preciso chamar a atenção mais uma vez. Esse auxiliar sempre sofrerá flexões para concordar com o sujeito se o verbo principal for pessoal. Se o verbo principal for impessoal, toda locução é contaminada por essa impessoalidade. Verbo impessoal é aquele que nega a pessoa. E ao negar a pessoa, nega o sujeito. Ficou claro?
O verbo da locução verbal, chamado de principal, é aquele que carrega consigo o significado principal da locução. E é ele também que passa a noção de predicação verbal. Cláudia, o que é predicação verbal? Predicação verbal, também chamado de transitividade verbal, é o capítulo da sintaxe que nos ensina a classificar um verbo dentro do ambiente oracional. Nós estamos agora aprendendo a classificar verbos dentro de morfologia, mas dentro da matéria sintaxe, um verbo é classificado em verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Essas nomenclaturas não pertencem ao mapeamento morfológico, pertencem ao mapeamento sintático. 10. Conheça agora os principais auxiliares que formam locuções verbais. Pode acreditar, esse momento é muito cobrado nas provas, meu aluno, muito, porque dependendo do auxiliar, você poderá estar com locução de voz passiva analítica, com tempo composto e olha, isso muda tudo, ok? Muita calma agora, porque agora a trama vai ficar mais complexa. Dependendo do auxiliar, você é jogado para um outro quadrado. E esse quadrado, às vezes, está lá na sintaxe. Falar em voz passiva analítica não é falar em morfologia, é falar em classificação das vozes. Voz ativa, passiva, reflexiva. Onde você estuda essa matéria? Lá, né? Na matéria sintaxe. Ok, mas vamos avançar. Auxiliares de voz. Agora, vamos verificar quais auxiliares podem integrar uma locução verbal para a voz passiva analítica. Porque se eu falo em locução, eu estou me referindo à voz passiva analítica. Formam a voz passiva os seguintes auxiliares: ser, estar, ficar, viver, andar, ir, vir, mais particípio. Muito importante saber isso. Professora, essa locução verbal de voz passiva pode ser trabalhada com o principal no infinitivo? Nunca. Com o principal no gerúndio? Nunca. Só com o principal no particípio. Outra observação. Essa locução precisa de um desses auxiliares. Não vou mentir. Os mais conhecidos, ser, estar, ficar. Mas o que bate recorde é o verbo ser. A locução de voz passiva analítica mais recorrente, verbo ser mais particípio. Mas eu prefiro informar tudo, vá que caia na sua prova, locução de voz passiva analítica com auxiliar vir, andar, ir e vir, que são mais raros. Viver, andar, ir e vir. Ok? É para decorar? É para decorar. Muito bem, meu aluno, vamos para alguns exemplos. Fomos vistos por Pedro, locução de voz passiva analítica. Estive vencido pelo medo, mas agora é diferente. O homem ficou rodeado de crianças. Ana e João vivem cercados de amigos. Todo o povo anda aterrorizado pelos assaltantes. O preso ia escoltado pelos guardas e a moto vinha pilotada por um profissional. Você observou a presença de agente da passiva. Por Pedro, pelo medo, de crianças, de amigos, pelos assaltantes, pelos guardas e por um profissional. Agente da passiva é termo sempre preposicionado que pratica ação verbal sobre sujeitos pacientes. E esse agente da passiva
aparece explícito aqui na voz passiva analítica. O que você não pode esquecer é que a voz passiva analítica obriga a presença de locução, meu aluno. Não existe voz passiva analítica sem a locução, mas não serve qualquer locução. No comum, as mais usadas, ser, está, ficar, mais particípio. Ser, está, ficar, mais particípio. Mas outros verbos merecem atenção porque eles podem também. Mas de todos, o campeão é o verbo ser. E eu vou registrar isso. São raras locuções verbais que se iniciam por outros verbos, que não o verbo ser, para indicar a voz passiva. Quase sempre, portanto, uma locução verbal de voz passiva vem construída assim: ser mais particípio. O problema será resolvido. Ser mais particípio. É bom dizer que o verbo principal no particípio concorda em gênero e número com seu sujeito. Observe alguns exemplos. Você ficou atento? Quando eu disse a moto, pilotada apareceu no feminino para concordar com o sujeito moto. Quando eu falei Ana e João, eu citei o particípio no plural, cercar 2, para concordar em número com o seu sujeito. É em relação a isto que eu faço a ressalva. Verbo principal no particípio concorda em gênero e número com o sujeito, mas o particípio só sofrerá a flexão de gênero e de número se ele fizer parte de locução especial de voz passiva analítica. É, meu aluno, porque se for tempo composto, nada feito. Auxiliares de tempo composto, é sobre esses que conversaremos agora. Para início de conversa, não são iguais, só há 2. É o auxiliar ter ou haver. Sempre que você encontrar esse tipo de locução, ter, haver mais particípio, você está numa construção especial, que é a locução de tempo composto formadora de voz ativa. Calma, professora. Voz passiva, voz ativa é. A voz passiva analítica obriga a presença de locução verbal. A locução mais recorrente, ser mais particípio. O verbo principal só pode aparecer no particípio. 10. Mas a voz ativa também pode apresentar locução. E tempo composto está a serviço da voz ativa e não da voz passiva. Observe que os verbos auxiliares mudam. Agora, só valem 2 auxiliares, o verbo ter ou o verbo haver. O principal continua. Só pode aparecer no particípio. Então, vamos juntos. Verbo ter mais verbo haver, particípio, tempo composto. Ter, haver mais particípio, tempo composto. Formam o tempo composto os verbos ter ou haver mais o particípio. Essa locução, muito exigida nas provas, por isso você não pode bobear. Espero que haja começado o jogo. Observe que começado está no particípio. Se nós houvéssemos vibrado mais, talvez conquistaríamos a vitória. Vibrado está no particípio. Isso quer dizer que existem 2 exemplos de tempos compostos. Você está percebendo, né? Que o particípio não sofre flexão dentro de tempo composto. Auxiliares de aspecto, também chamado de acurativo. Esse auxiliar acurativo serve para quê? Precisam o momento em que a ação verbal se realiza. Pronto, meu aluno. A partir de agora, eu falarei das outras locuções. Não mais locuções especiais, criadoras de voz passiva analítica, nem locução especial, formadora de tempo composto. A partir de agora, as locuções estão num pacote. São as outras. E a locução
com semântica aspectual, ela é constituída por esses auxiliares. Passou, começou, pôs-se a dançar. A intenção é precisar o momento que a ação verbal se desenrola. Outro OBS. O principal agora encontra-se no infinitivo. Estou para, por estudar, comunica iminência, proximidade. Fiquei, andou, estou a escrever ou escrevendo, venho, vou escrevendo, dando ideia de continuidade. Chama atenção, porque o principal apareceu no infinitivo, mas apareceu também no gerúndio. Tornamos, voltamos a estudar, costumamos escrever. Agora a ideia aspectual é de repetição, o principal no infinitivo. Acabaram, deixaram, cessaram, pararam de estudar. Agora o aspecto é de cessação. E olha que o principal aparece no infinitivo. Você já entendeu, né? Que esta locução, a locução que comunica aspecto, ela está a serviço da semântica. E essa semântica agora é sustentada pelos auxiliares. O principal continua invariável. Continuo, permaneço estudando, permansivo. Da ideia de continuação. O principal no gerúndio. Observação relevante. Estar a escrever é construção própria do português de Portugal, análoga a estar escrevendo, própria do português do Brasil. E como se vê, as duas são perfeitas. O verbo auxiliar pode se ligar ao principal por meio de preposição, meu aluno. Então, pare de pensar que entre um verbo auxiliar e o verbo principal, nada pode aparecer. Pode sim, pode aparecer preposição, estava a escrever, como eu posso tranquilamente afastar o verbo auxiliar do verbo principal e colocar outras funções sintáticas aqui no meio do caminho, com a clara ideia de confundir sua mente. E você deverá recuperar essa locução, mesmo com os verbos afastados, porque a sua língua portuguesa possibilita essa estrutura. Auxiliares modais. Quais são eles e para que servem? Precisam um modelo como a ação verbal se realiza ou deixa de se realizar. Os valores semânticos dos verbos variam no contexto discursivo. Esses auxiliares de modo são muito cobrados em questões de bancas semânticas, porque o contexto define qual é a intenção. Tinha, havia de estudar. Professor, os auxiliares ter e haver não pertencem ao tempo composto? Sim, mas para ser tempo composto, o principal não pode aparecer no infinitivo e estudar está no infinitivo. Eu preciso de ter ou haver mais particípio para ser tempo composto. Preciso estudar. Repare que o modo comunica obrigação, necessidade, dever. Então agora eu preciso decorar que esses auxiliares nessa estrutura cria semântica modal. Posso estudar. Agora, possibilidade, capacidade, permissão. Você pode começar a pagar a dívida, senão vai preso. Qual é o modo? Obrigação, imposição. Precisa memorizar, meu aluno, os auxiliares e suas formas nominais para a composição de uma locução. Não pode estudar aqui, imposição. Quero, desejo estudar. Hei de passar, vontade. Volição, que significa desejo, intenção, confiança. Agora pare um minutinho.
Imagine essa questão na prova sem esse conhecimento adquirido, sem essa noção. Você vai olhar para essa locução e vai ficar perdido. Pior, perdendo tempo, produto escasso, não renovável. Meu aluno, permita-se um tempo para você memorizar esses aspectos, porque quando isso cai em prova, só leva esse ponto quem estudou, ok? Ou se é um artilheiro, faz gol fácil. Pretendo, tento estudar. Agora a noção é de tentativa, esforço. Deve estudar. Agora é probabilidade, obrigação, necessidade, dever. Isso quer dizer que a banca pode formular uma questão, colocar esse comando e pedir: deve estudar. Comunica qual aspecto modal de probabilidade, obrigação, necessidade, dever, dúvida. A única que não se enquadra é a dúvida, porque deve estudar é certeza de fato, ok? Então o comando deveria ser: qual não se enquadra? Qual aspecto modal não se enquadra a deve estudar? A dúvida. Conseguir estudar, resultado, consecução. Ele parece estudar, agora aparência, dúvida. Vou estudar, intenção, movimento futuro. Tudo isto não é posto numa gramática. Você precisa entender, esperar o dia da prova para interpretar, ok? Aspecto verbal. Professora, isso cai em prova? Cai. Nós já vimos as flexões de um verbo. Agora falaremos dos aspectos principais desta classe gramatical. Existem muitos aspectos? Muitos. Mas vou me deter naqueles mais pedidos, naqueles mais cobrados. Alguns verbos têm peculiaridades semânticas dentro da perspectiva temporal, ou seja, dependendo da forma e do contexto em que se encontram, podem indicar processos de duração verbal diferenciados ou sentidos bem peculiares, particulares. Julgue cada exemplo. Eu comia bolos na minha adolescência. Comia. Você concorda que o verbo indica que este hábito era costumeiro? Não é difícil você ler esse aspecto. Quando eu comunico, eu comia bolos, é fácil perceber que esta ação era habitual, o que faz desse verbo, no mundo semântico, de um verbo impontual. Agora, compare. Eu comia um bolo ontem quando ela me interrompeu. Eu usei o mesmo verbo, no mesmo tempo, no mesmo modo. Mas olha o aspecto dentro deste comando. Comi um bolo ontem quando ela me interrompeu. O verbo indica que a ação verbal iniciada prosseguiu até o momento. Ela foi interrompida, mas não foi finalizada. Ela foi interrompida, não concluída. Isso é estudar aspecto. O candidato precisa de um olhar mais treinado. Como, professora? Exercitando. As provas estão cheias de questões sobre o aspecto de um verbo. Ao treinar o seu olhar, você alcança gabarito, ok? Então é possível e você precisa ler esse verbo dentro de um contexto. Pensar no verbo isoladamente é pensar na estrutura dele, mas eu preciso da conexão desse verbo dentro do ambiente oracional. Isto é analisar aspecto de um verbo. Aspectos os mais comuns em provas de concursos. É para lá que nós vamos. Aspecto durativo, também chamado cursivo. Indica um processo continuado, uma ação que se prolonga por determinado tempo. Exemplo,
Ele estuda durante o mês. Você concorda que essa ação se prolonga em determinado tempo? Um mês? Aspecto habitual, também chamado de iterativo, indica que uma ação ou uma situação se repete habitualmente. Exemplo, eles estudam todos os dias. Cuidado para não confundir o durativo com o habitual. O durativo é uma ação que está marcada em um tempo, a durabilidade dela. Já a habitual é algo recorrente, frequente. Eles estudam todos os dias, independente da marcação temporal. Todos os dias, é um hábito. O aspecto pontual, denunciado pelo pretérito perfeito, indica que o evento é momentâneo, não dura além de um momento. Ela caiu, ele viajou, ele estudou. Então, o aspecto pontual delimita, marca a ação ocorrendo em um determinado ponto. O aspecto verbal tem a ver com o tempo gasto na duração do processo verbal. É esse início, esse meio e esse fim. Conseguimos perceber o aspecto verbal pela semântica dos verbos e pelo contexto normalmente. Pensar no aspecto fora de um contexto é correr riscos. Você viu? Comia, eu usei o mesmo tempo, o mesmo modo, mas comunicando aspectos distintos por causa do ambiente, do contexto. Esse é sempre soberano. Poderia falar muito sobre este tópico, mas vou me ater apenas ao que interessa para a sua prova, a saber, formas simples e compostas dos verbos. Locução verbal. Primeiro aspecto, o aspecto pontual ou momentâneo cai muito em prova. Você não pode estar inseguro nesse momento. Você precisa sair desta aula com a segurança. Já entendi, Cláudio, que é um aspecto pontual ou momentâneo de um verbo. Não é apresentada a duração, pois o fato é instantâneo. O fato ocorre no momento da declaração. Eu estou vendo TV agora. Depois a gente se fala. Você concorda que o fato é instantâneo? Ele acontece no momento da declaração? Eu estou vendo. O cachorro pegou o osso no ar. Você percebeu que a ação também é instantânea. Ocorreu no momento da fala. Aspecto inceptivo ou incoativo. Esses nomes precisam ser decorados. O processo verbal indica que algo está sendo apresentado em seu início, e isto não é difícil de ser percebido. Meu filho começou a andar. É o início. Amanhece na grande cidade. É o início. 3. Aspecto cursivo, durativo. O processo verbal já teve o início e continuou ou continua, sem conclusão. Um movimento progressivo é acionado. Também não é difícil, meu aluno. Compare. Eu estava falando e me interromperam. Eu estava falando, olha só, iniciou, estava em curso, mas foi interrompida essa pessoa. Temos exercitado muita língua portuguesa. Ó, já tinha iniciado, mas está em curso. Ficou claro? A dica é: pare um tempo. Primeiro, decore os nomes dos aspectos e suas explicações. Associe a essa memorização um exemplo. Não crie vários, pegue aquele que para você é mais eficiente. E aí, meu aluno, é questionar. Ative a memória visual, a memória motora, a memória auditiva. Porque essa matéria, primeiro eu preciso memorizar, para depois ir ao encontro dos textos nas provas
comparar e julgar. Não há outro caminho. Se você não decorar esses nomes, você vai confundir, porque não são nomes recorrentes no nosso dia a dia. Observação importantíssima. O pretérito imperfeito, também chamado de pretérito incompleto, do indicativo, se encaixa normalmente nesse aspecto, pois o processo não tem limites claros e seu prolongamento é impreciso. Aspecto cessativo conclusivo. Mais um. O processo verbal é apresentado em sua totalidade, com começo, meio e fim. Apresenta a conclusão de um fato. Difícil? Fácil, basta você entender o nome e a explicação. Decorou um exemplo? Pode ir para a prova. Conseguimos ler o texto todo. Ação iniciada, desenvolvida e concluída. Malhei durante 2 horas ontem. Ação iniciada, desenvolvida e concluída. Por isso, pontual. Observação. O pretérito perfeito, também chamado pretérito completo do indicativo, se encaixa normalmente nesse aspecto, pois o processo está concluso, finalizado. E aí, meu aluno, reinando a paz, muita informação, não há dúvida, muita informação. Mas eu preciso que você não se ausente. Fique atento a tudo que está sendo compartilhado, porque vá que caia na sua prova. Assistiu a aula? Tem de gabaritar o exercício. Até daqui a pouco com mais informações sobre a classe gramatical verbo. Bons estudos!